ou se aquela cloud mudar a tecnologia ou eu precisar escalar isso em outra, como eu faço nos últimos 5 anos, uma modernização da nossa arquitetura. E aí realmente é você fazer uso de microserviço, você fazer uso da plataforma em si. Então, o que você falou, né? Poxa, eu preciso ter escalabilidade, eu preciso ter um DR tão apurado, eu preciso entrar nessa questão com mais afinidade. Depois, eu tenho que ser multi-cloud. E as pessoas estão vendo agora que não. Eu deveria ter pensado lá atrás de qual é a arquitetura que melhor se adequa financeiramente e para o meu modelo de trabalho. Muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui para mais um episódio. Marcelão, episódio 115. Nossa senhora, nem parece que começou ontem isso aqui, hein, mano? Nem parece que começou ontem, faz mais de 2 anos, né? Bastante episódio. Antes de qualquer coisa, cara, tira essa serpentina do seu cabelo. Tem o quê aqui? Esse confete. Ah, é verdade. Né? Você veio direto do carnaval pra cá? Direto do Como carnaval. é que tá a ressaca? Vixe, cara, tamo aí. É só nos bloquinhos? Só nos bloquinhos. Eu não imagino você no bloquinho. Imagina. Bloquinho do hexadecimal. Tocando violão clássico. Bloquinho dos DevOps. Nossa senhora. Spring Blocks. Spring Blocks. Spring Boot Blocks. Não te imagino, né? Mas tudo bem, estamos aqui. Quem que tá hoje com a gente aqui, Marcelão? O grande Thiago Piffer. Exato. Tiagão, que é... Chama Tiagão, né? Olha a intimidade. Né? Pode chamar. O cara que é gerente sênior de infra da Qualicorp. Exatamente. Você tá bem, Thiago? Como é que tá? Perfeito, cara. Como é que passou esse carnaval? Cara, foi fantástico, né? Como todo cara de TI, a gente passa trabalhando, né? Porque é o momento que a gente tem para tirar os grandes projetos aí da gaveta, né? Enquanto todo mundo tá curtindo, a gente está lá trabalhando. Isso. Tá ali, ó, jogando confete para cima, teclando aqui, exato, subindo uma API ali. Um scriptzinho Cron aqui. Tab. É isso aí. Exatamente. Unidos da infraestrutura, é isso aí, cara. Obrigado pela presença, cara. Imagina, eu que agradeço aí o convite de vocês. E acho que a gente vai fazer um podcast aqui bem interessante aí e passar muito conhecimento para a galera que está conosco. Também acho. Hoje o assunto é interessante, hein, Marcelão? Vamos falar sobre gestão cloud. Maravilha, Well. Monocloud. Que não, nessa eu não gosto. Multicloud. Essa é mais ou menos boa. Cloud pública. Legal. Cloud privada. Também. FinOps. É isso aí, vamos ver se a gente vai conseguir economizar alguma coisa com esse FinOps aí. Pois é, vamos falar de muita coisa aqui. Como é que funciona essa operação em cloud? Como que é a sua jornada para a nuvem? Como que você pode conciliar isso? Mudança de cultura. O Thiago vai contar muito da jornada que ele teve aqui na Qualicorp. O que não fazer. O que não fazer, o que deu certo, o que não deu certo. Então o episódio está muito bom. E liga muito com o nosso último episódio que nós falamos sobre Vendor Lock-in. Né? Vendor Lock-in. É quase uma continuação do nosso... Vendor Lock-in é um vendor louquinho, não? É um vem do louquinho. Vem do louquinho. Depois dessa a gente tem que começar o episódio. Vamos lá que tá muito bom. Bora! Marcelão, quantas vezes você fez um deploy numa nuvem e você pensou, cara, eu poderia usar esse mesmo artefato que eu estou utilizando aqui para fazer deploy numa outra nuvem como contingência ou disaster recovery, por exemplo? Eu pensei isso várias vezes. É uma interessante ideia. Você poder ter uma contingência aí, né? E quantas vezes a sua arquitetura ela era 100% compatível para que você saísse de uma nuvem e fosse para outra? Nenhuma das vezes. Pois é, tem alguma coisa errada aqui. Ficou sempre no desejo, El. Pois é, cara. E eu vou fazer um gancho aqui com o nosso convidado hoje, porque no episódio da semana passada, a gente falou exatamente sobre vendor lock-in. Como evitar ter alguns ganchos que te amarre em alguma nuvem e que você consiga ter esse tipo de flexibilidade, né? Ter os componentes intercambiáveis numa solução, né? E é isso que a gente vai explorar um pouco aqui. Perfeito. Hoje é muito comum, né, quando você está operando em cloud, você querer usar microserviço proprietário daquela cloud. E isso é muito legal, porque já nasce pronto, então você já sai jogando, só que ao mesmo tempo você fica no lock-in.
pô, se aquela cloud mudar a tecnologia ou eu precisar escalar isso em outra, como eu faço? Então, eu acho que o grande segredo agora que a gente está buscando é tentar achar o híbrido disso. Até onde eu fico refém, né, porque a tecnologia é tão boa que me faz sentido ficar ali, e até onde eu fico no híbrido que me permite ser maleável. E isso casa muito um pouco com a vivência que a gente teve aí na experiência desses últimos 5 anos, onde hoje eu opero nas 4 principais clouds do mercado. Então, eu tenho serviços dedicados num determinado player, que é muito bom, legal, mas principalmente hoje, se a gente decidir migrar totalmente de uma cloud, eu consigo sair dela e não ficar alocado lá dentro. Então, acho que a chave do segredo é isso. O que realmente faz sentido eu ficar alocado e o que realmente faz sentido eu estar livre, principalmente por conta de mercado, de escalabilidade, dinheiro principalmente. Então, opa, tem uma oferta melhor numa outra, então vamos pular para lá que é mais barato. Então, eu acho que é isso o grande segredo agora do momento que a gente está buscando em ser multi-cloud, né? O que faz sentido eu ficar alocado e o que não. Acho que esse é o grande gancho do mercado hoje. Sim. Esse ponto que você colocou, né, Thiago, de ser... conseguir ter um meio termo entre... Porque assim, você pode ser totalmente agnóstico à nuvem se você chegar no nível de só infraestrutura como serviço. Perfeito. Sobe uma máquina ou um serviço gerenciado de banco, VM, Kubernetes e tal. Só que você perde uma boa camada de coisas práticas que te ajudam e etc, né? E como é que a gente faz esse meio termo, né? Porque, por exemplo, hoje você tem serviços gerenciados de Data Lake, por exemplo, ou de Data Warehouse. Sim. Cara, que eles trabalham, você não precisa de conector para mais nada, só que você arruma um sócio. Exatamente, é isso. Né? Para sua empresa. Você arruma um sócio. E como é que mede esse trade-off, cara, do tipo... Beleza, eu vou começar com uma infraestrutura não tão gerenciada, algumas coisas eu vou ter que cuidar, mas eu estou livre. Perfeito. Né? Ou eu vou usar de fato isso daqui porque me traz retorno e eu assumo esse lock-in. Não queria tratar bem como lock-in, mas... Né? Esse risco, esse risco, Eu acho que um dos pontos, talvez a trajetória que a gente fez de migração para a cloud, talvez vai responder alguns desses pontos. Quando a gente começou a pensar em cloud, foi porque a gente não conseguia acompanhar a velocidade do mercado. Então, na hora que a gente olhava, que alguém chegava e falava, pô, eu preciso escalar o site, eu preciso crescer rapidamente, eu não tinha máquina física disponível para aquilo no CPD. Então, era muito complicado você escalar rapidamente qualquer coisa. E aí a gente, vamos para a cloud porque realmente isso traz um benefício. E aí, naquela época, a gente tinha um contrato com uma empresa, um fornecedor grande, só que era data center tradicional. E a gente, vamos para a cloud. E aí a gente embarcou num desafio de 3 meses. Temos que tirar o contrato antigo para o novo 3 meses de migração. Então, foi uma migração as-is muito associada ao que você falou. E aí você perde... Lift and shift. E você perde todos os benefícios da cloud quando você faz isso. É aquilo que a gente brinca, né? Máquina virtual por máquina virtual, ela é em qualquer lugar. Isso... você eu costumo chamar de data center de luxo. Exatamente. Você só está ganhando disponibilidade. Mas a gestão, a complexidade, tudo isso continua mesmo. Tudo. Perfeito. A operação continua a mesma, né? Exatamente. É uma máquina. Só é virtual. Exatamente. A única coisa é você ter um data center gigante que você pode crescer a qualquer hora. E chamar via API. Exatamente. É isso. É um data center de luxo. Exatamente. E você gasta muito mais por isso. Porque você, de novo, né, é um data center de luxo, como você bem colocou. O de luxo já está implícito que você vai gastar muito mais. Exatamente. Né? E aí a gente decidiu ir, porque a gente precisava fazer essa mexida. Então, no primeiro momento, a gente foi só com os ambientes muito mais relevantes para nós, e aqueles que precisavam ter um ganho mais rápido. E, na sequência, a gente levou tudo, e aí a gente começou, nos últimos 5 anos, uma modernização da nossa arquitetura. E aí, realmente, é você fazer uso de microserviço, você fazer uso da plataforma em si. Então, deixar de ser máquina para você ir para serviço gerenciado. E aí onde eu acho que está o ganho de você pensar na longevidade do ambiente. Então, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, e aí começam os desafios.
a tecnologia é boa, eu fico travado, eu vou para o agnóstico e aí eu tenho uma certa liberdade, mas ela é mais complexa, porque eu tenho que manter ela atualizada para poder ter essa flexibilidade. Meu DR eu faço na mesma cloud, num data center do mesmo provedor, mas ou eu faço num outro, porque daí eu tenho redundância de provedores. Então aí é onde você começa a olhar. Até o próprio conceito de DR na nuvem, quando você fala de cloud native, é um outro conceito, né? Exato. Porque quando você fala de DC, você está falando de tirar todas aquelas suas máquinas virtuais de um DC e subir em outro. Subir em né? outro, exato. Nem sempre isso é necessário na nuvem, que você pode ter serviços multi-AZ em vários sítios, já com replicação automática. Então, é até o conceito do que a gente aplica no data center, quando vai para o conceito de cloud, muda, né, cara? Você tem que mudar totalmente a sua cultura de gestão de ambiente. Se você for simplesmente manter a cultura de um data center tradicional para cloud, você está com uma visão totalmente equivocada, né? E acho que é esse o grande desafio, é a mudança cultural do time envolvido. Como você bem colocou, poxa, se eu tenho AZ, então por que eu não posso ter uma máquina rodando em um, a outra no outro, e eu tenho um DR ativo praticamente em real time se acontecer alguma coisa, né? Realmente eu preciso ter 2 ambientes de DNS? Poxa, o cara já me entrega 99.99999. Realmente para o meu negócio faz sentido ou está na hora de eu economizar uma grana? Aí é onde você começa a olhar item a item e até onde você quer chegar. Em cloud eu brinco que realmente a gente está na nuvem. O céu é o limite. Você pode ter tudo que você quer e rapidamente. O único limite é o seu cartão de crédito. Exatamente. É o quanto você pode gastar. E pior, é pago por uso. Então, assim, gastou, não tem o que fazer. A conta vem. Sim. Então, acho que o grande ponto é você, primeiro, mudar a cultura do time que está envolvido nesse processo e, na sequência, você fazer uso realmente dos itens de cloud. Cara, eu vou até abrir um sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho, Marcelão. I have a dream. I have a dream. Né? Eu acho que você até sabe desse sonho, porque a gente já trabalhou junto. Eu tentei implementar isso quando trabalhávamos juntos, mas, cara, ninguém conseguiu implementar. Eu não desisti desse sonho. Um dia, nem que eu largue tudo, abra uma startup para fazer essa solução, isso tem que acontecer. Eu queria, cara, fazer uma POC que juntasse disponibilidade, tolerância a falhas, resiliência, FinOps e gestão de APIs. Eu queria... você que está nos ouvindo aí, que está aqui com a gente, ou no Spotify ou no YouTube, se você já fez isso, se você sabe fazer isso, deixa um comentário aqui embaixo. Eu queria um Service Mesh multi-cloud. Eu queria a mesma rede do Mesh com esses serviços, rodando em nuvens diferentes. Então eu quero ter clusters do meu Kubernetes rodando na AWS, clusters do mesmo Mesh rodando no Google e clusters dos mesmos Mesh rodando na Azure. Latência com a AWS ficou alta, meu pod está respondendo, derrubo ele e dou um respawn no Google porque a latência está melhor. O custo está mais baixo hoje porque eu consegui, uma máquina Spot na AWS e eu subi uma boa máquina Spot lá por um bom tempo, eu derrubo meus pods numa nuvem que eu estou agora, subo lá. Perfeito. Né? E aí, dentro desse Service Mesh, eu vou reapontando a minha API para o endpoint do pod onde nessas nuvens. Já tentei com a Red Hat, lá com o OpenShift, fazer isso. Já tentei com Anthos, não rolou. E eu ainda tenho esse sonho. Se você é da Red Hat, quer vir falar aqui que é possível, nós vamos te receber. Se você é do Google, da Azure ou da AWS, está aberto aqui. Está lançado o desafio, Marcelão. Quem vai fazer o meu sonho do Service Mesh Realizar Multicloud? o sonho do El. É isso aí. Isso dá um puta produto, Nossa, cara. não tenha dúvida. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Você, de maneira automatizada, você começar a ter insights de aonde você ir. Você até tem alguns, então você pode ter lá indicadores de máquina spot. Então, se você tiver que escalar, você sobe já num spot alugado, num preço mais barato. Então, essas facilidades você tem. Mas você não tem um orquestrador que olhe para todas e faça essa mudança nativamente. Né? Principalmente por conta dos preços. Né? Aí envolve questões contratuais, envolve questões de cada player, que ele divulga os preços
de maneira não, assim, nas plataformas oficiais deles. Então, você tem um orquestrador que automaticamente identifique o melhor preço e ele nativamente faça esse tipo de jogada, você não tem. Né? Cara, agora imagina isso orquestrado por um motor de FinOps com IA generativa. E vai chegar num ponto que eu acho que seria o gancho, você vai abrir uma concorrência entre elas ferrada. Porque hoje, cada uma ela disponibiliza o hardware que para ela está sobrando. E aí ela barateia lá o custo. Agora, se você tem uma pegada dessa, elas vão ter que brigar por preço. Elas vão ter que chegar no menor preço. E aí, talvez a cloud vai sair do universo de luxo que a gente brinca, e aí ela vai ter um custo muito mais parelho com o data center tradicional. Procura investidores para o produto. Quer fazer? Essa AI aí tem que ficar de olho na API de billing, cara. Ela não precisa olhar para mais nada, só na de billing. Aqui começa a aumentar aquela troca. Não, mas imagina, ela pode tomar a decisão de mover o serviço entre as nuvens com critérios financeiros e critérios técnicos. É brincadeira, né? Assim, claro. Imagina, aumentou a latência, ou aquele sítio está com algum tipo de problema de disponibilidade, joga para uma outra nuvem. Desafio lançado. E hoje você tem serviços de comunicação entre clouds que você praticamente trabalha com latência tendendo a zero. Sim. Então você poderia ter bancos de dados replicados entre data centers, subir a disponibilidade no outro. Então, técnica para isso e tecnologia existe. Você pode ter uma solução híbrida com componentes interclouds, inclusive. Exatamente. Eu posso ter meus pods em runtime numa nuvem acessando um serviço de banco gerenciado na outra. Exatamente. E se aí tiver tudo descritinho em Terraform... Show de bola. Maravilha. Como é que foi isso lá na Qualicorp? Aí a gente fez esse movimento, né? Então a gente começou a ir para transformar o ambiente. E aí acho que entrou o grande desafio que toda empresa tem seus legados. Como eu gerencio um legado em cloud? Toda vez que eu uso essa palavra, vem um alfinete. Tum. Legado. E principalmente que assim, legado a gente deixa ele lá, né, tendendo sua leitura, mas nunca pode ser desativado, ele está lá. Você convive com ele para o resto da vida. Só que a cloud também tem limite. Então você não pode ter sistema obsoleto. E aí, como é que se atualiza? Então aí começam os desafios. Não vale a pena investir financeiramente naquele cara para você transformar e adaptar ele. Ao mesmo tempo, no modelo atual, você está gastando mais dinheiro do que deveria. Então aí eu acho que entra o ponto de você, justamente o que você falou, né? Poxa, eu preciso ter escalabilidade, eu preciso ter um DR tão apurado, eu preciso entrar nessa questão com mais afinidade? Ou será que todo o serviço tem que estar na nuvem? Eu acho que hoje a gente teve uma corrida muito grande nos últimos anos de todo mundo tem que ir para a cloud. Aí todo mundo ia. Você escolhia um parceiro e você ia. Você ia no monocloud. Então você ia só para uma. Aí depois começou assim, não, vou para multi porque o serviço daquele é mais legal, é mais prático do que aquele outro. E você começou a fazer um cenário totalmente diferente. Aí você começou a descobrir que tinha um negócio chamado data transfer out. Você falou, putz, todo dado que eu tiro eu também pago. Então eu também não posso tirar muito dado porque isso acaba ocasionando grana. Ficar trocando dado entre on-premise e a nuvem. Exatamente. Ou até mesmo entre clouds. Clouds. Então aí você tem isso. Aí começou alguns provedores de cloud não cobrar. Então hoje já tem players que não estão cobrando data transfer out porque eles se ligaram que quando isso acontece você acaba tendenciando para um player. Eu conheço um que eu tenho trabalhado atualmente, não vou falar porque se quiser você patrocina, vem aqui na TV, mas que não cobra também. Não sei até quando, né? Porque quando é contrato novo, namoro, casamento, geralmente o contrato ele é bem favorável. Isso aí. Vamos ver daqui a pouco como é que isso fica, mas eu acho mais fair. Isso aí, eu também acho. É muito mais fair. Se você quer que eu fique com você, tem que ficar pela qualidade do serviço gerenciado, etc. Não porque você me prendeu aí, eu não consigo tirar os dados lá de dentro, né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente, depois de alguns anos, as empresas começaram a ver que tem ambiente que talvez não tenha que estar na cloud, a gente está só gastando dinheiro. Então, quando a gente fala hoje de um cenário multi-cloud, a gente começou a ver que entre cloud pública e privada, você pode fazer um híbrido disso também.
Então, hoje, o cenário que a gente está gerenciando lá, além de eu estar trabalhando nos 4 principais players de mercado de cloud, a gente começou também a olhar com carinho de, meu legado não precisa estar numa cloud, eu não preciso de DR, eu não preciso de alta disponibilidade, então por que eu não estou num data center tradicional, com um custo bem mais em conta, eu não preciso escalar, então eu deixo ele lá quietinho, opero meus ambientes principais todos em cloud, que é onde está realmente a grana do nosso dia a dia, e com isso a gente consegue ter uma saúde financeira melhor. Então, eu acho que é esse o cenário que agora muita empresa está passando e é onde a gente também está fazendo essa revisão de ambiente. Né? E aí vai voltar no teu sonho, porque a hora que elas concorrerem, contratos são padronizados. Então, hoje a gente tem cloud que ela não trava o dólar, tem cloud que trava, tem cloud que te cobra em reais, mas na verdade é uma conversão na data da fatura, tem ambiente que não. Então, eu acho que o teu sonho, na hora que ele for realizado, você vai começar a ter uma concorrência muito mais parelha entre eles e até a nossa vida de gestão de cloud vai facilitar. Sem dúvida, sem dúvida. E você tocou num ponto interessante, Thiago, que eu queria ressaltar aqui, né? Você não falou de DC, você falou de cloud privada. Exato. E eu acho isso... Parece só uma nomenclatura diferente, mas isso é essencial. Pelo seguinte, da mesma forma que a gente não deve tratar a nuvem como um DC, faz muito mais sentido a gente tratar o DC como uma nuvem privada. Perfeito. Né? Então, eu posso ter os benefícios da nuvem dentro do meu ambiente, que não vai me dar a escala da nuvem, mas eu posso ter as minhas aplicações rodando Cloud Native dentro do meu ambiente. Perfeito. Eu não preciso voltar a usar máquina virtual, né? Perfeito. E fazer um downgrade na minha tecnologia, porque eu repatriei os meus assets dentro de um data center. Exatamente. Né? E um ponto importante, a gente não está falando de voltar a ter um CPD, como a gente falava bem nas antigas, ou um data center dentro da sua casa. A gente está falando de ter uma nuvem privada. Então, existem vários players também de mercado onde você pode alugar um espaço computacional numa cloud privada, ter as mesmas seguranças de uma cloud pública, porque você tem lá mecanismos de segurança muito mais atualizados do que você teria dentro da tua casa. Você consegue ter equipamentos sendo atualizados com muito mais frequência do que dentro. Então, você não vai ter o custo de uma cloud pública, mas você também não vai passar pelos perrengues que a gente passou na época de você ter um data center tradicional dentro da sua casa. Poxa, será que está acabando a storage? Vou ter que fazer previsão, tem que comprar, leva 3, 4 meses para chegar. Esse tipo de preocupação você não tem que ter. Sim, porque é um custo operacional muito grande, né? Exato. Quando você chega nessa época mais antepassada, digamos assim, dos data centers, e que é muito usado no comparativo dos vendors de cloud, para justificar o custo de cloud. Porque quando você coloca a operação dessa tecnologia mais rudimentar de data center, tem que ter um cara para cuidar da governança de storage, você tem que cuidar do switch, você tem que ter governança do firewall, você tem que ter um cara para cuidar das rotas de rede, etc. É uma operação muito inchada e, querendo ou não, é uma operação cara. Exato. Então, quando você vê o total, o custo está muito parelho com o da cloud. É isso aí. Porque a operação é muito cara. O maquinário ele pode ser mais em conta, mas a operação é cara. Mas você pode ter um meio do caminho, né? Que você aumenta a tua eficiência operacional, o custo não é tão grande, né? Exato. E você não vai pagar o custo de uma cloud pública com todos os luxos que nós temos numa cloud pública, né? E o ponto que você colocou de você ter essa flexibilidade é fantástico, porque você pode acompanhar a tendência do teu negócio. Então, não é porque você tem uma nuvem privada, que você tem um limite contratado lá, que isso não quer dizer que temporariamente você use a cloud, né, ganhe velocidade e daqui a pouco você vá para um data center, para uma cloud privada. Esse eu acho que é o pulo do gato, é você conseguir mesclar os dois ambientes, os dois cenários, e aí volta no teu sonho. O orquestrador disso, quando você constrói a tua aplicação, quando você constrói a tua arquitetura, ela tem que estar pronta
e ela tem que vislumbrar essas possibilidades. E aí a gente vai voltar na questão do lock-in. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser refém de fornecedor. Quando eu sou refém de uma tecnologia de um fornecedor, ele pode cobrar o preço que ele quiser. Ele pode me colocar na parede a hora que ele quiser. E eu acho que a tecnologia ela não foi criada para isso. E a gente não pode aceitar algo assim. Então, a gente veio aí por muito tempo, né? Quando a gente falava, por exemplo, de banco de dados, você geralmente tinha 2 grandes players, né? Oracle e SQL eram os bambambãs de mercado, e a Oracle praticava preços, às vezes, abusivos, porque o produto dela é muito bom mesmo. Só que a gente tinha muita tendência de falar assim, eu tenho que rodar no Oracle. Não, você não precisa. O que realmente faz sentido estar lá? O que não precisa? Eu acho que foi aquilo que a gente comentou um pouco aqui, né? A gente vem aí num cenário onde muitas pessoas, a gente foi primeiro, eu tenho que estar na cloud, depois eu tenho que ser multi-cloud, e as pessoas estão vendo agora que não. Eu deveria ter pensado lá atrás de qual é a arquitetura que melhor se adequa financeiramente e para o meu modelo de trabalho. Eu acho que é esse o pulo do gato, que às vezes a gente coloca, né, que nem a gente brinca, a carroça na frente dos bois, porque a gente acaba deixando de perceber esses detalhes. E aí a gente vai voltar numa pessoa que eu acho fantástica, que é o arquiteto. O arquiteto ele tem a obrigação de ver isso, ele tem a obrigação de pensar fim a fim nesse cenário. Infelizmente, a gente acaba se preocupando com grana, a gente se preocupa com disponibilidade, com velocidade, mas a gente não se preocupa em médio e longo prazo, onde eu quero estar, como eu quero estar. Acho que esse é o ponto que agora está caindo a ficha em muitas empresas. Marcelão, eu sabia que um dia alguém ia dar valor pra gente. Sem dúvida, cara. Até que enfim, esse dia chegou. Chegou. O cara falou na mesma língua que a gente. Pois é, e valorizou o arquiteto. Olha só. Sabia que um dia alguém ia dar valor pra gente. Bom, já que a gente está aqui num papo, né? Um dos cargos que eu passei foi arquitetura de soluções. Eu acho que não existe uma solução definitiva se não tiver ninguém olhando todas as possibilidades e o fim a fim, né? Você captar o que o cara precisa, a necessidade de negócio e transferir isso para a tecnologia é essencial. E, de novo, as empresas, infelizmente, acabam não valorizando essa figura e que eu acho ela é fundamental. A gente não chega a um lugar, a um cenário correto se a gente não tiver com essa visão. É um cenário que atenda ao negócio e trace uma estratégia de tecnologia, né? Exatamente. Isso é essencial, né? E um ponto que você falou que eu achei que a gente tem que frisar sobre a importância desse desenho de arquitetura considerando todos esses pontos, né? E uma coisa que eu sempre pego no pé dos meus arquitetos, todos os arquitetos da minha equipe, se o cara perguntou para onde vai a solução e se vai rodar na nuvem ou no DC, já está errado. Porque, como a gente falou, nuvem privada e vendor free. Então, cara, não importa se vai rodar no data center, na nuvem privada ou na nuvem pública, ou se vai ser na nuvem A, na nuvem B ou na nuvem C, você tem que projetar uma arquitetura de solução que seja cloud native. Isso aí. 12 fatores. Com uns 12 fatores, né? E com componentes que eu consiga intercambiar entre elas. Né? Esse é o melhor cenário. Claro, como nós falamos no episódio da semana passada, existem, e faz parte do papel do arquiteto, você não ser Caxias somente com rigor técnico, mas, cara, pode ser extremamente justificável para o momento da companhia, de um lançamento de um produto, etc., que você pegue alguns atalhos e, estando todos os executivos comprados com o risco de você ter um lock-in, se o lead time vai ser infinitamente superior, o custo de desenvolvimento da solução vai cair muito mais com o uso de um produto, isso tem que ser considerado. E claro. É por isso que o arquiteto não vê só critérios técnicos, né? Exatamente. Ele tem que olhar as métricas de negócio também, né? Um comparativo que eu faço com 2 microserviços que a gente usa. A gente usa o SES da Amazon para disparo de e-mail. Extremamente simples, extremamente prático, objetivo. É um microserviço que eu acho fantástico. Os demais têm concorrentes? Tem. Só que a forma de você usar ela é um pouco diferente. Então, assim, que mal que tem eu ficar se o serviço tem um preço coerente, que ele é bom, estável
Então, o lock-in, em alguns casos, faz total sentido. Desde que você tenha um concorrente, que você saiba as adaptações que você tenha que fazer e que te permita migrar. Então, também você não pode contratar um banco proprietário e aí você usa lá e você fala assim, putz, agora para eu trocar de tecnologia, eu tenho que reescrever minha aplicação, eu tenho que fazer tanta adaptação que praticamente eu vou começar do zero. Aí, sim, Aí você está no lock-in. No caso do SaaS, por exemplo, que você colocou, é um serviço gerenciado razoavelmente simples. Perfeito. Né? E você tem estratégias arquiteturais para poder contornar esse lock-in. Interfaces, né? Você faz uma interface interna de um serviço com assinatura padrão. Muda a implementação. Acabou. E muda a implementação, não tem impacto nas aplicações depois. Isso Né? aí. Então, agora eu vou disparar e-mail pelo Google. Cara, só faz um adapter desse cara com a mesma assinatura, reaponta a API, vida que segue. Isso aí. Né? Agora o que você falou, você vai usar um banco proprietário. Né? Vou falar abertamente aqui para ver se a Amazon vem explicar aqui para nós. Por exemplo, você tem opções de banco NoSQL incríveis no mercado. Por que eu usaria o DynamoDB que me loca com o SDK da AWS? Tem que ter muita vantagem. Né? Por que eu não faço um conector genérico, um conector com bancos open source, etc., que eu possa instanciar em qualquer nuvem? Por que eu tenho que ter, de fato, esse lock-in de um produto que eu só vou poder utilizar lá? Sabendo que por trás roda uma outra tecnologia que deve ser equivalente a essas outras. Né? A gente pegou cenários parecidos. Quando você vai para banco grafo, principalmente, você fica refém. Então é muito comum a pessoa te disponibilizar um determinado conector, uma determinada tecnologia de conexão e você é obrigado a usar. Então, se você quiser trocar, você vai ter que começar a adaptar a sua aplicação para aquele novo cenário. E aí a gente volta no arquiteto. Ele tem que olhar isso. Então, assim, o lock-in faz sentido e existem produtos muito bons que trazem um retorno considerável para o teu negócio, e aí faz sentido você ficar locado ali, mas eu também não gosto muito do cenário de você não ter estratégias que te permitam ter flexibilidade. Bem porque a gente está no mercado, apesar da gente estar falando de empresas grandes e as chances delas acabarem tendo um problema financeiro, quebrar, enfim, tende a zero praticamente, mas você tem que estar preparado para isso. Uma outra coisa que você também tem que se preocupar é mão de obra para operar. Eu estou em microserviço, legal. Só que por detrás eu ainda preciso de um DBA para ver índice, eu ainda preciso de um DBA para olhar se aquele banco está performando, se eu tenho que escalar, não tem. Então, o microserviço ele gerencia a caixa, mas não a tecnologia em si. E aí é onde entra o ponto. Eu tenho no mercado DBAs capacitados, volumetria, ou eu vou cair num contexto, como já teve produtos aí de mercado, né? Principalmente quando a gente começou a falar de container alguns anos atrás. A Oracle tinha produtos de container, mas você não achava profissional no mercado para atuar com aquele produto. Então, você vai cair num cenário desse, onde o produto é bom, funciona, mas você não acha profissional, e quando você acha, o cara põe o preço que ele quer. Sim. Aí você, além de estar no lock-in do fornecedor, você está no lock-in do profissional. Sim. Aí o que talvez você economizou no começo com a plataforma, você vai ter custo de operação, porque é um profissional raro, caro, que você vai ter dificuldade de encontrar, aí sua operação vira um desespero. Exatamente. Né? Esse cara não pode sair de lá nunca mais? Exatamente. Vai pedir aumento todo mês? Vai. Toda semana. Se for só aumento de salário, você ainda dá um jeito. O problema é se ele falar assim, então eu quero ir por uma questão de mercado e eu estou indo embora. Aí já era. Por isso que essas questões executivas são muito importantes também na área de arquitetura. Né? Esses índices executivos, esses drives, né? Não pode ser pura e simplesmente por hype tecnológico. Né? E é por isso que, às vezes, Marcelo, os devs ficam bravos com a gente. Pô, mas essa linguagem é maravilhosa, eu fiz em 5 minutos, eu coloquei no ar já, e eu achei esse banco open source. Cara, não vai usar. É sedutor, né, cara? É muito sedutor. O cara aperta um botão, sai um serviço, né? Exato. Então, tipo, pode ser uma linguagem linda. Eu sou super entusiasta de programar essas coisas obscuras de linguagem começando e tal. E eu acho legal quando a molecada quer criar. Mas, cara, se você olhar para governança, estratégia de tecnologia, aquilo vai virar um elefante branco que o dia que você for embora, meu amiguinho, aquilo vai virar um problema. Né? Porque ninguém mais vai saber mexer naquilo. Não vai mesmo. E a vida da empresa ela precisa continuar além de você.
né? E talvez até por uma cultura nossa que a gente adora sempre achar um caminho alternativo, né, no nosso dia a dia, é muito normal. Eu estou com um problema, vou usar essa tecnologia. Não, mas ela é free. Ela é free até certo ponto. Isso, suporte. Exatamente. E na hora que eu tiver uma dor de barriga, eu ligo para quem? Qual o número que eu ligo? Qual o 0800 que eu procuro? Padre, para fazer um exorcismo. Batman. Ou é pro Batman. Ou pro padre, ou do seu psicólogo, pra você sentar e chorar, né? Exatamente. Então, são pequenos detalhes que a gente, no dia a dia, a gente acaba não lembrando, né? E que isso faz total diferença, porque você só vai lembrar do suporte, se o suporte realmente é rápido, se ele tem mão de obra para te atender na hora que você precisa. Na terça-feira, às 3 da manhã. Exatamente. Na hora da venda, aparece tanta gente para te vender, para mostrar o produto. Quero ver quem atende o celular depois que o Nokia me liga. Exato. Pois é. Acho que esse é o grande desafio, é conter também um pouco a gente querer ser tão entusiasta de usar tantas tecnologias tão recentes. E a gente, acho que em alguns momentos a gente tem que tomar uma decisão de ser bem criterioso e falar assim, deixa algumas pessoas irem na frente, deixa eu ver até onde isso vai. Sim. Eu acho que algumas empresas acabaram indo para a cloud e acabaram voltando depois por conta desse hype mesmo, de tá todo mundo indo, eu vou pegar o bonde, vou junto, e aí viram que não era o momento da companhia naquela época. E voltaram. E também tá tudo bem. É o fear of missing out corporativo. Tá todo mundo indo pra nuvem, também preciso ir. Isso acontece muito no mercado financeiro, né? Sim. Tem o receio de perder mercado por alguma decisão. Eu ficar fora, eu não pegar a onda, eu ficar. Todo mundo foi e eu fiquei. E os vendedores têm uma estratégia fantástica de seu concorrente está indo, aí você fala, então se ele está indo, eu também vou, porque é um bom caminho. Eu preciso. Tenho que acompanhar, E aí entra um problema, que eu falei isso no outro episódio, inclusive. Um abraço aqui para todos os meus amigos que são CTOs, CIOs, executivos. Chama um arquiteto, chama um gestor de tecnologia para participar dessas apresentações com você. Porque o que vem de PowerPoint bonito, dizendo que você não vai ter trabalho, que você vai pagar mais barato, que vai economizar a sua operação. Vai mandar um monte de gente embora. Isso. Vai resolver, vai enxugar a sua operação, não sei o que lá. Vem comigo. Vai ficar você e a secretária, aí a operação vai rodar perfeitinho. Isso, vamos lá, vem pra minha nuvem. Cuidado. E é o que você falou. Esses vendors, eles têm uma... Lábia. Um discurso que é muito sedutor pro executivo. Exatamente. Extremamente sedutor. E aí o cara tá vendo, tá todo mundo indo pra nuvem. Esse cara tá falando que vai resolver o meu problema pra ir pra nuvem. Diz que é muito melhor ficar na nuvem do que onde eu tô, né? E aí isso aconteceu de muitas empresas irem pra nuvem sem fazer a lição de casa de ir pra nuvem. Que é o que você falou. Você faz um caminho de um lift and shift emergencial, como você mesmo narrou, e não continua o trabalho, que foi o que você falou. Opa, beleza, estamos lá. Ganhei disponibilidade, né? Não tenho mais tanta operação para cuidar dessas máquinas. Vamos pegar essas aplicações agora e torná-las cloud native. Exato. Né? E aí o cara não se preparou para isso, ele repatria. Exatamente. Né? Ele vai repatriar. Fala, não, tá muito caro. Esse hotel de luxo tá muito caro, vou voltar para o condomínio. É para ser caro durante um período, né? Exatamente. E um pouco do que você colocou, que eu acho perfeito, não, vem na minha que eu consigo, eu migo para você, eu coloco um parceiro, não vai ter custo para você, o parceiro vai fazer tudo fim a fim. Eu vou te dar créditos para você embarcar na minha cloud, porque você tem um custo duplicado. Então você vai ter um custo na onde você está hoje, até você migrar para o novo lugar. Então todos esses discursos são super legais. Não é fácil, você não vai ter problema na migração, é tranquilo. A gente já fez isso com um monte de cliente. Tecnicamente falando, é tranquilo. Só que você esquece de um detalhe que é a particularidade do teu negócio. Você tem data sazonal, você tem particularidades que às vezes você não pode disponibilizar um sistema por mais de X horas. Então, a estratégia, quando você vai até fazer uma migração para a cloud, ela tem que olhar o negócio. Tecnicamente, tudo que eles colocam é fantástico e está correto. Tem ferramenta, você leva, ZIS, é muito prático. Só que, e o teu negócio?
Você pode pagar um final de semana para copiar a máquina inteira? Não, você vai ter que fazer um backup e restore para só levar log e aí você tem um downtime muito menor. Esses micro detalhes baseados no teu negócio, as pessoas não estão preocupadas na hora de migrar para a cloud. Bem porque a pessoa que vai fazer a migração da cloud terminou, ele vai embora. Quem vai ficar com o BO depois para resolver e estabilizar é você. Na verdade, é o arquiteto que não foi chamado para reunião. Não, Agora, o cara vem com aquela de pijama, né? O cara entra de pijama e fala, senta aí, cara. isso. O cara... Isso aí. Lembra aquela decisão que eu tomei de ir para nuvem, que eu não perguntei nada para você? Então deu problema, agora você tem que resolver. Resolve. E quando você olha, você fala assim, a área de negócio contratou. E aí quando você vai ver, você tem um serviço aqui, você tem outro aqui, aí você começa a ver serviços similares espalhados e você fala assim, agora juntar isso aqui é o problema, porque daí a gente volta no lock-in. Então, quando você usa um banco proprietário, quando você usa um microserviço proprietário de uma cloud, você tem produtos similares, mas você não migra isso tão facilmente. E aí é onde está o ponto. Então, eu acho que uma das estratégias, principalmente quando você fala de cloud, a empresa tem que mudar a cultura. Então, você tem que ter um arquiteto para gerenciar essas expectativas de todo mundo e tirar um pouco essa ansiedade de redução de custo, redução de pessoas. Você tem que olhar isso com mais carinho. Você não pode só sair migrando. Né? E, de novo, aonde você quer chegar. São processos diferentes do que você tinha antes. Exato. Visões e culturas diferentes do que você vai passar a ter na nuvem, né? Agora, falando nisso, Thiago, como é que foi para vocês essa questão da operação em nuvem? Porque tem um desafio muito grande aqui, né? Quando você está no modelo anterior de data center, você tem um time, geralmente de infra, ali, que é responsável pela operação, etc., e que você, ticket para cá, ticket para lá, você tem um domínio sobre o parque muito maior, geralmente. Até pela falta de automação, etc. Perfeito. Né? Quando você vai para a nuvem, cara, com 2 cliques você sobe uma máquina. Exato. Você não precisa falar com o cara do sistema operacional para instalar nada. Não precisa de nada. Né? E isso tem 2 extremos aqui, né? A flexibilidade, o lead time de entregar rápido, né? E aí você tem que ter um processo de DevOps ajustadinho para deixar a responsabilidade no time de desenvolvimento e o cara conseguir fazer o trabalho dele. E no outro lado aqui, a mão da governança. Perfeito. Né? Como é que foi para vocês contrapor esses 2 pontos para que você melhore a sua agilidade utilizando a cloud? Para ter um lead time melhor e uma eficiência operacional melhor do que você tinha no data center, mas sem abrir mão da governança e dos guarda-reios que você tem que ter corporativamente. Aí a gente vai falar de 2 coisas. Um é a mudança cultural e que alguns profissionais, quando a gente começou aí há 5, 6 anos atrás, não estavam preparados e alguns não apostavam nessa ida para uma cloud. Então a gente, infelizmente, naquele momento, alguns capacitaram, compraram a ideia e foi com a gente. E alguns resistiram. Resistiram e ficaram pelo caminho. Né? Faz parte de todo o processo. Faz parte do processo. Né? E, de novo, não tem certo, não tem errado, cada um sabe as particularidades né, do seu dia a dia. E a mudança cultural é porque antigamente a gente gerenciava hardware. Eu tinha que ter previsibilidade, então eu tenho que comprar storage, eu tenho que comprar máquina, ela vai ficar obsoleta, eu tenho que renovar o suporte. Você tem que esquecer tudo isso e você começar a olhar assim, quanto eu quero gastar na cloud? A tua preocupação passa a ser totalmente financeira. E aí vai pegar o gancho do que você falou. Se eu abro a mão para todo mundo criar máquina, para todo mundo deletar máquina, mas eu estou precisando de um negócio, eu vou ligar aquele ambiente de DevOps que eu só ligo ele das 8 às 5, eu vou ligar ele no final de semana, porque eu preciso só fazer um teste, aí liga, não desliga. Não desliga. Então, você... Uma máquina M72 com... Large X... Exatamente. Não, eu só esqueci de desligar. Esqueci. É que eu queria rodar um script rápido. Eu liguei uma máquina grande para rodar logo. Olha aqui, ó. 1 mês de salário. Então, acho que o ponto é esse, sabe? Você tem que começar primeiro. Você tem que ter uma equipe que entenda a criticidade dos gastos lá, conheça o Lego, porque eu brinco que cloud é um belo Lego. Tudo é cobrado e tudo é... mas a máquina é barata. Você está olhando CPU e memória, você não está olhando disco, você não está olhando backup, você não está olhando placa de rede, você não está olhando um monte de componentes que às vezes as pessoas esquecem. Porque a gente, de novo, na visão anterior, a gente olhava um servidor. Agora eu olho componentes.
Então, nesse novo cenário, você tem que se preocupar com quem tem o acesso, qual o nível de acesso. A gente já viu aí reportagens no mercado de empresas que pegaram pessoas minerando bitcoins com máquina, porque você clica, cria, minera, deleta no dia seguinte e cadê o teu inventário? Você não sabe. Então, como que a gente fez? Primeiro, ter um grupo responsável e que faça essa governança. Só que você também não pode contar porque existem erros humanos, que nem a gente comentou aqui, eu liguei a máquina e esqueci de desligar. Então você começa a olhar o seguinte, a gente usa os ABICs para fazer monitoração e a gente criou alguns thresholds lá que ele fica varrendo a rede de X em X tempo. Opa, criou uma máquina nova, gera um alerta, por quê? Cara, que máquina é essa que brotou aqui do nada? Mas, então qualquer um de administração pode ir lá e deletar o alerta? Não. A pessoa que deleta o alerta não é a pessoa que faz a gestão. Então você começa a fazer uma gestão cross para que se um lado falhar, você pega pelo outro e você vai fazendo esse double check. Na cloud também você tem mecanismos para você travar. Então se você usa 20 máquinas, você trava 20. Se você usa um determinado banco, você trava. Aquela família você não aparece. Só que na hora da emergência, até você contar que o suporte vai liberar para você, porque você tem que abrir o ticket para ele liberar aquele threshold, eu acho arriscado. Então eu prefiro... E isso funcionou muito bem nesses 6 anos. Então o time que está comigo lá, a gente sempre trabalhou muito bem e eles todos embarcaram nessa ideia. Então eu não preciso travar com conceitos de cloud, né, com os itens nativos lá da cloud, mas a gente fez, principalmente com a monitoração, análise disso. Existem algumas ferramentas, principalmente nativas da cloud, que te mostram lá, poxa, o cara deletou a máquina, mas ele não deletou o disco, então o disco ficou lá morto. E aí entra, você troca alguns profissionais. Então, enquanto antes você tinha um cara de sistema operacional para ficar lá olhando o patch e tal, você tem um cara de cloud que ele vai ficar o dia inteiro olhando o bendito do painel, olhando assim, tem disco solto, não tem, tem placa de rede solta, não tem, tem IP. É uma disciplina nova, a gente está mudando o conceito de trabalho das pessoas. Você deixou de se preocupar com capacity performance, você deixou de se preocupar com volumetria, agora você está se preocupando com custo, principalmente, e depois o que eu consigo economizar. E aí entra o gancho. As clouds liberam máquinas novas todo o tempo. Perfil novo, famílias novas. Aí vem os incentivos para você migrar para ela. Então, assim, se esse cara que fica o dia inteiro olhando o painel e controlando isso, se ele não está antenado na evolução tecnológica das clouds, a gente também fica. Então, é uma evolução constante. Antigamente, os devs estavam muito mais perto disso, de evolução por conta de velocidade de escrita, eram tecnologias que saíam, linguagens novas que saíam. Hoje, o cara de infraestrutura, ele também passou a ser aquele cara de falar, opa, eu tenho que manter minha atualização constante para eu não ficar para trás. Que era uma figura que o arquiteto sempre fez. Sim. O arquiteto, ele sempre teve essa agilidade. Mas o cara de infra, ele era um cara mais operacional, né? Exatamente. Ele estava ali, como a gente fala no jargão do bullying corporativo, carregando o gabinete, né? Exato. Agora não. Agora é um cara que ele não carrega mais gabinete, mas ele está operando um painel de uma cloud, ele está automatizando o processo através de APIs da própria cloud. Exato. É um cara que se aproximou mais do desenvolvimento e se distanciou um pouco da infra rústica que a gente chamava. E a gente passou a ser visto pelo negócio, porque até então a gente também era o cara do back-end, como a gente está aqui num papo, né? Era a tia da limpeza, que o pessoal só lembra dela quando a comida não ficou pronta, né? Ou não limpou a sala. Então, a gente sempre estava nos bastidores. E hoje não. Hoje a gente acompanha o negócio, a gente sabe por que aquela máquina serve, para que serve. E muitas vezes, por conta dos microserviços, a gente apoia o negócio. A gente também descolou um pouco daquilo que eu preciso de um desenvolvedor para fazer interface com a área de negócio, para ele captar o que... algumas coisas a gente consegue andar. E aí entra os microserviços, né? Ou SaaS, como a gente também agora está contratando. Então, antigamente a gente era refém de máquina, hoje eu posso usar um storage account para associar direto no file server, e aí eu não me preocupo se eu vou tirar o arquivo ou não. O usuário nem sabe onde está o arquivo dele, se está num disco rápido ou baixa performance. Então, algumas coisas a gente começou a olhar para o negócio e falar assim, o cara usa esse arquivo todo dia? Não, não usa. Então, eu vou botar ele no storage account, vai lá para o dado frio. A gente começou a se preocupar com o negócio. A gente não tinha esse olhar antigamente. Mais barato esse.
Aí você começa a ter, de fato, o que lá nos primórdios de 2000 e... Eu ia falar 2015, mas 2015 já são 10 anos, né? Não. Praticamente, 9 anos. Talvez um pouquinho... Ali pelos anos 2020, quando começou o hype de DevOps, o conceito era você aproximar o desenvolvimento da operação. Perfeito. Né? E o desenvolvimento ali no movimento de agilidade se aproximar do negócio. Quando você diz esse cenário, Thiago, é perfeito, é o cenário exato. O cara da infra sabe a demanda de negócio para saber a tierização de onde ele vai persistir o arquivo. Exatamente. Então, isso é o conceito de DevOps na essência, né? É que acabou virando um cargo, né? Uma profissão, né? Mas o conceito é esse, é tipo, eu sei onde eu vou persistir esse arquivo com o menor custo, porque o cara do negócio na ponta me explicou o uso frequência de uso, os requisitos de negócio que afetam, inclusive, um equipamento de infraestrutura, né? Se eu vou escrever muitas vezes, se eu vou ler muitas vezes, né? Faz toda a diferença também na cobrança, né? Perfeito. E hoje a gente usa tanto o S3 da AWS quanto o Storage Account. E o S3, infelizmente, ele não é visível para o usuário. Você tem que ter uma API consumindo ele, né? Até tem alguns plugins que você pode colocar no browser e aí o cara consegue ver, mas não é tão prático. O Storage Account não. O cara ele consegue, você instala o plugin, o cara olha como se fosse um file server, você pode atachar, botar no DFS, ele te dá mais flexibilidade. E quando você olha, você fala assim, eu preciso da flexibilidade. Aí volta de novo, eu preciso da flexibilidade. O meu usuário daqui 2, 3 meses, ele vai precisar ver o arquivo direto ou ele vai ter que depender do desenvolvedor fazer uma API para disponibilizar o arquivo para ele. Aí eu acho que é onde entra o cara de infra, de ele ter que entender o cenário de negócio e ele, às vezes, propor a melhor ideia. Cara, se eu te der esse microserviço aqui, a gente lá na frente ganha que o usuário não tem que te pedir uma alteração no código, ou ele quer ordenar os arquivos diferentes, aí lá vai o cara ter que desenvolver. Então, dependendo do ponto, a gente consegue, com o que já tem de microserviço nativo, subsidiar o negócio. Então, acho que agora começou a andar as duas áreas juntas, dev e infra, junto com o negócio, coisa que até há um tempo atrás isso não existia. Era o dev ali muito próximo do negócio e demandando a infra no método tirador de pão, né? Preciso de uma máquina, preciso de um storage, preciso subir um pod, né? E você não se preocupava do pra quê. Você quer, beleza, eu te entrego e tá tudo bem. Tá aí. Né? E hoje não. Hoje a preocupação nossa é pra quê? O que você quer fazer com isso? Você vai usar o dia inteiro? Eu posso desligar fora do horário ou não? Vai ter demanda? Vai ter crescimento? Aí a gente começa a encher de perguntas as pessoas e aí a gente começa a voltar na figura do arquiteto. Vai ter escalabilidade? Eu vou só aumentar power no ambiente ou eu vou crescer horizontal? Como que eu vou crescer esse ambiente? Tem que ter DR? Não tem que ter DR? Backup ou não? Aí você começa naquele cenário que muitas pessoas não se preocupam. Né? O dev olha e fala, eu só queria subir um servidor. Eu só queria... Eu fiz aqui um Spring Boot para retornar um Hello World. Só queria isso. Não, a minha squad está atrasada. Cara, eu tenho que publicar hoje. Você não está entendendo. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou publicar hoje, mas assim... Como? O problema é o como. Aonde eu vou chegar. Exatamente. Então, ficou legal isso. Porque, cara, a gente agora entende o negócio. A gente ficava muito no back-end. Isso... E até para o cara de infra, isso ficou muito legal da gente conhecer. Né? E gera uma sinergia do... Tipo... que eu acho mais incrível até, Thiago, é que além do profissional da operação, ele está mais antenado também com as demandas de negócio e com os requisitos para poder ter um design de infraestrutura melhor, o retorno também é válido, né? Então, às vezes, o arquiteto e o desenvolvedor chegam numa solução e aí vai trocar com o time de infra. Você tem alguns insights que, inclusive, podem ajudar em resiliência, tolerância à falha, etc., que podem modificar a solução. Exato. Né? Então, rola uma troca. Eu acho que isso é legal. É o mesmo time engajado para entregar um produto para a companhia. Todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Né? A tiração de pedido acabou. Né? E isso é incrível, né, Marcelão? Sem dúvida.
Um dos pontos que a gente se deparou aí, principalmente quando a gente fez essa jornada, era a gente tinha DR. Poxa, mas eu preciso DR para tudo? Não preciso, tá bom. Quanto tempo a gente sobrevive sem o sistema? 24 horas já tem? Então não preciso DR, eu volto backup. Não, como assim você volta backup? Cara, eu volto backup em minutos. Então, a mentalidade tem que mudar. Então, era muito comum você estar com aquela visão, bem no início, né, quando todo mundo começou no hype, da gente começar a estar preocupado em usar a cloud do mesmo modelo como você usava no DC. Exato. E não é. Se você for nessa visão, você está totalmente equivocado. Não, você fazer um DR full de uma nuvem para outra é uma visão totalmente DC. É isso Que aí. antes você tinha 2 sítios, um offline, que era o adormecido para ser ativado em caso de desastre, e que se replicou para a nuvem. Exatamente. Né? Só que a própria nuvem tem seus mecanismos de resiliência. Né? Então, é uma visão e uma gestão de TI completamente diferente. Né? A gente se deparou com um incidente há não muito tempo atrás. Tudo estava no ar, tudo funcionando, e um determinado serviço nosso parou de se comunicar com um serviço de telefonia. E a gente, cara, engraçado, o servidor está no ar, tronco de telefonia está no ar. Cara, mas o que é isso? Por quê? Um serviço global da Amazon deu problema. Por conta de um rompimento de cabo e tudo, e ok, deu problema. Isso afetou serviços de provedores totalmente diferentes. Então, essa questão do DR, ela funciona muito bem quando você olha para o seu cenário. Só que quando você olha para o cenário global, que a gente sabe que existem ainda particularidades que um acaba compartilhando infraestrutura com outro provedor, você pode se deparar. A gente teve um cenário aí alguns anos atrás, onde serviço de DNS do Google ficou fora. Isso afetou o mundo. Então aí começa você a ter problemas do tipo, mas você não está em cloud? Estou em cloud, mas você... Cara, é um serviço global. O mundo está impactado. Não é a gente, é o mundo. E isso também é uma cultura que as pessoas passaram a pensar o seguinte: não é porque eu estou em cloud que eu estou 100% disponível ou que eu não vou ter problemas. Eu vou ter problemas sim. Muito menores, infinitamente o tempo de recuperação é muito diferente, mas eu ainda estou suscetível a ter problemas. É que aí você está, de fato, na camada do disaster. Exato. Você não tem falha de operação. 95% dos problemas que a gente tem em data center é falha de operação. Exatamente. Ou falha de equipamento, que a nuvem traz mecanismos que você não tem que se preocupar com isso. Mas no caso de um desastre, de tipo você ter um problema de fibra marinha, por exemplo, cara, isso vai acontecer. Exatamente. Né? E aí, inclusive, eu já vi casos de algumas empresas têm DR internuvens. Né? Eu tenho AWS e Google. Só que aí o sítio... Começa com E? Exatamente. É isso aí. O sítio dessas duas nuvens ficam no mesmo lugar físico, A máquina no do mesmo Ronaldo. parque. Exatamente. Se a tia puxar o fio da tomada, Derruba os cai dois, todo mundo. derruba todo mundo, cara. Então o cara fala, não, eu vou fazer em outra nuvem, porque se eu tiver um problema físico no local... Cara, muitas vezes elas estão no mesmo local, né? E aí? No mesmo galpão. Né? No mesmo galpão, exatamente. Né? E pegando o gancho que você falou, a gente antigamente se preocupava muito com... Eu tenho que contratar 2 provedores de internet para a mesma localidade, tem que ser diferente, porque... E aí quando você vai descobrir a última milha só que era diferente, o resto era tudo compartilhado. Exatamente. Então, era só 2 fios diferentes e sair do mesmo poste. Exatamente. Então são essas particularidades que as pessoas têm que lembrar que tem uma infraestrutura por detrás, né? A cloud é legal porque você não sabe onde ela está, né? Você sabe a região, mas os prédios a gente até sabe as localidades que a gente acaba né, no descobrindo no dia a dia. Mas quando você vai ver, é o conceito que você falou. Às vezes os 2 estão no mesmo prédio e aí... E aí? Acabou, deu um problema, estourou o quarteirão. Pegar fogo, fodeu. Exatamente. Vai cair as 2 nuvens, né? Por isso até que entra o ponto, né? Muito deles tem a resiliência deles mesmos, sites diferentes, né? Então dentro da mesma região não é um prédio só, né? A gente sabe que tem vários prédios, não fica tão próximos assim. Então é justamente
fazer bom uso disso. Então, como eu configuro corretamente para que isso funcione no dia a dia. E esse é o ponto. Nesse caso, por exemplo, você tem um DR de uma nuvem para outra, se eles estão na mesma região, provavelmente no mesmo prédio, às vezes no mesmo andar, um rack do lado do outro, faz muito mais sentido você ter a mesma nuvem com multi-AZ. Exato. Uma lá fora. Exato. Ou em regiões. Pode ser na região Brasil aqui, mas um multi-AZ para outro sítio da própria nuvem, que aí você vai ter replicação automática, sincronia de dados, etc. Vai cair, você nem vai saber. Exatamente. Né? E aí, de novo, cada provedor tem as suas particularidades, né? Então você tem cloud que ele trabalha no multi-AZ com o mesmo IP, tem cloud que não. Aí você chaveia para outros, que eu espero que não, mas alguém colocou um bendito de um IP em vez de ter colocado um host de DNS, e aí o cara chumbou, já era. Chumbou o IP no firewall. Exato. Então, são esses detalhes que você vai ter que pensar no fim a fim, né? Então, e de novo, são particularidades de cloud, cada provider tem o seu conceito, são muito similares, né? A ideia são bem parecidos, mas são esses pequenos detalhes que você só vai lembrar quando você tiver um problema. Sim. E aí, às vezes só vai saber quando tem um problema. Exatamente. Né? Você não tem como ter um processo de governança tão engessado para saber que o safado botou o IP e não o host. Né? E aí, antigamente era muito comum também as empresas, vou fazer um teste de DR. Então, provedor, desliga esse lado, chaveia tudo pro outro. Cara, você pode até pegar alguma coisa, né? Mas eu comparo muito o teste de DR que nem os testes de evacuação de prédio. Ninguém leva a sério, velho. Não. Os caras sabem que é teste, o cara desce batendo papo na escada, combinando o almoço, né? Treino é treino, jogo é jogo, cara. Exatamente. Não adianta, né? Então você pode pegar uma coisa ou outra? Pode. Mas você só vai saber... Na hora, no caos. Eu tive um gestor no passado e ele, numa das reuniões justamente de DR, de mensurar os tempos de recuperação, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha reparado. Então, a gente fez todo o teste, chegou no final e falou assim, gente, e aí, quanto tempo levou para subir todo o ambiente? Levamos X horas. Beleza, pode computar 2 a mais. Não, a gente fez, ainda está tranquilo, a gente fez aqui passo a passo, bateu a documentação, pegamos, validamos com o usuário, está tudo tranquilo. Ele falou assim, vocês só se esqueceram de uma coisa, na hora que cair uma bomba num data center, a primeira coisa que todo mundo vai fazer é ligar para o familiar e falar, estou vivo. Você computou esse tempo? Você computou das pessoas avisarem as pessoas que estão próximas, ou daquela pessoa falar assim, o cara trabalha lá, será que está tudo bem? Deixa eu ligar para ele. Você não computou esse processo humano que ninguém levou. Sim. É o calor. Você só vai saber se o teste de evacuação realmente funciona na hora que alguém apertar lá o botãozinho e ninguém estiver esperando por aquilo. Isso. Fala que não é o teste, solta cheiro de fumaça no elevador. Todo mundo correndo por cima do outro. Né? Sai. Aí você vai saber como é, né? O cara não vai nem lembrar onde está a capa dele. Ele vai ser o primeiro a dar fora. Vai ser o primeiro, exatamente. Então, teste DR tem que ser assim, Marcelo. Quanto tempo você demorou para subir essa máquina? 30 minutos? Agora conta de novo, com tremedeira nas mãos, que o diretor tá te ligando a cada 5 minutos. Uhum. Quanto tempo você leva nessa situação de estresse? Exatamente. Né? Então não é ali tranquilidade, é sobe e tal. Então, o fator emocional ele conta muito, né? Muito. E isso para tudo. Isso para tudo. E hoje a gente, por estar em cloud, é muito comum e acho que as pessoas acabam confundindo um pouco agilidade com bypass de processos, porque você tem que pensar em tudo. Então, é muito comum hoje você estar lá trabalhando em squads e desenvolvimento ágil. Cara, uma semana tem que estar no ar, tem que publicar. Tá bom, mas passou por teste de pentest? Você realmente desenvolveu dentro das boas práticas ou você só está cumprindo uma data que o negócio precisa e ok também? Mas assim, você se precaveu de tudo? Você fez teste de performance, até onde o ambiente que você dimensionou aguenta? Quantos clientes vão acessar ao mesmo tempo? São perguntas que, de novo, ninguém lembra, só que a gente que está no dia a dia, na operação, vive isso. Então é muito normal você estar lá olhando os gráficos, aí você começa, tá tendo um monte de acesso no site. Aí você vai descobrir que alguém soltou uma publicidade e fez com que muitos clientes acessassem o site. Mas o teu site aguenta até onde?
Ele está preparado para escalar ou não? Ah, mas é o MVP. Tem uma história do Faustão lá. Essa é sempre a resposta padrão, né? Lembra da história do Faustão? O sistema tava lá rodando, aí foram lá, mandaram pro Faustão. Apareceu num horário nobre no Faustão, no domingo. Derrubou tudo, né? O cara tá aqui a promoção, entra agora. Então. Entra agora. Uma vez Se você eu vi entrar agora, vamos dar dinheiro pra você. E aí já Caiu, derrubou tudo. Eu ouvi uma frase uma vez, Thiago, que me marcou e eu guardo para sempre. Assim. A agilidade não é pressa. Né? Então, é uma maneira diferente de fazer as coisas, mas de fazer as coisas. Perfeito. Não é atropelar as coisas. Ágil não é bagunça, amiguinho. É isso aí. Exatamente. Né? E é muito e as pessoas esquecem que você ainda tem alguns processos que você acaba tendo que seguir. Certificado digital você não emite na hora. Você tem um delay. Domínio, se tiver disponível, tudo bem, mas às vezes você tem que comprar o domínio e às vezes você tem que negociar com a pessoa que é o proprietário. Então, são pequenos detalhes que daí a gente vai voltar na questão de governança, principalmente, que a pessoa tem que olhar o fim a fim, aonde quer chegar. Então, hoje as pessoas se preocupam com o momento em que elas estão. Sim. Só que amanhã. Eu sou um pouco otimista com isso agora, neste momento, tá? Já fui um pouco menos. Mas eu acho que essa proximidade do time de operação e de arquitetura dos times de desenvolvimento de negócio tem uma tendência de melhorar muito isso. Com certeza. Né? Porque você vai ter alguém sentado na mesa e falou, galera, vocês vão lançar esse produto quando? É melhor pedir certificado logo? Exatamente. Alguém já fez o teste? Quantas pessoas vão ver esse anúncio? Vamos ver se esse sistema aguenta? Ô, Pio, eu sei que você quer lançar, mas você quer lançar e ninguém acessar? Não. Então vamos fazer direitinho. Então tem alguém na mesa colocando os pontos que ninguém quer ouvir. Né? E a gente já se deparou com coisas do tipo assim, por que você quer esse domínio? Não, mas o cara quer, não, mas o domínio está disponível, não pode ser outro, não pode ser um que a gente já tem? Ah, não sei, vou validar. Então, são perguntas que ele já poderia ter a resposta no passado. Cara, não está disponível, então beleza. A alternativa 2 é essa, 3 é essa. Então, entra um pouco do que você falou. Agilidade, né, não é motivo para bypass. Não é bagunça. Exatamente. E, de novo, aí só fazendo um gancho, quando a gente vai para a cloud, se você meter os pés pelas mãos, aí o custo vem. Então, você tem que tomar muito cuidado com como você vai gastar o dinheiro. A gente passou por momentos de você subsidiar power de ambiente porque precisava para o negócio e tá tudo bem, faz parte do negócio. Só que você tem que lembrar o seguinte, beleza, por quanto tempo? É 2, 3 meses? É uma sazonalidade? Não é? Então, quando a gente vai para alguns nichos de mercado, principalmente e-commerce, eu vou soltar uma promoção. Cara, você tem que subsidiar, você tem que empurrar com hardware, você tem que colocar. Só que aí vai voltar no ponto. Quantas pessoas estão esperando atingir? Eu também não posso pegar lá na cloud só porque está disponível e pegar a maior máquina que existe lá, colocar e vamos ver o que vai dar. Ou deixar o autoscale infinito. Isso é um outro erro que muita gente faz. Você pegou o gancho, acho que perfeito. Ah, não, vai subindo. E se for um ataque? E se é um ataque de DDoS, a gente está tentando responder, porque é um monte de gente tentando acessar, e você está escalando, e quando você vai ver, não deveria ter escalado nada. Era um outro problema. Você foi num caso extremo de ataque, né? Mas você pode chegar para o negócio e falar, cara, quanto é esperado ter de gente aqui? Porque pode ser que você está escalando em hardware um custo que não compensa para aquela conversão daquela ação, etc. Falando aí de retail, né? Sim. Às vezes o cara fez lá, tem um monte de gente entrando, não está convertendo nada. Cara, às vezes é melhor não escalar mais e cair, porque o custo está chegando numa curva que vai pagar para trabalhar. Né? E aí entra novamente o ponto de ter a métrica de negócio, saber o que está acontecendo, senão o cara tá lá, vai sumindo, Tá comercial na TV, não vai cair nunca, mas o cartão tá indo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, de novo, muita gente não se preocupa com esses detalhes. Por exemplo, vamos escalar? Vamos, então não pode escalar com máquina spot? Temporária? Tá bom, mas a aplicação, ela tá desenvolvida para quando eu colocar máquinas em paralelo, o cara que já estava lá imputando os dados dele, na hora que ele aperta o botãozinho do prosseguir, a conexão dele não vai cair, ele vai perder tudo, vai ter que começar de novo? Tiago, fala um pouquinho como foi o processo de FinOps, né?
Você tem um time separado para isso? Esses caras ficam lá monitorando a cotação da bolsa da cloud o tempo todo? E principalmente, uma coisa que eu acho que é essencial, que é o espírito do FinOps, né? Como que você tem essa gestão da curva de custo para saber se aquela curva de custo, de acordo com o produto, está dentro do consumo aceitável ou não, né? Perfeito. E como você captura esses insights com as métricas técnicas? Legal. Pô, essa máquina está super dimensionada, essa daqui eu posso, sei lá, propor uma alteração de software para quebrar esses serviços e trabalhar com uma escala menor de hardware. Como que funciona essa operação? Bacana. Você tem software para fazer isso, né? Então, você tanto tem software para fazer FinOps, falando de multi-cloud, ela é agnóstica, né? Eu não utilizo. Então, hoje lá a gente adotou a prática de olhar os painéis e acompanhando mesmo os gráficos de custo. Todos os painéis, eles te dão insights baseado em CPU, memória ou em utilização. Então, eu tenho muito disco alocado, não estou usando a sua totalidade. Então, todas elas têm painéis que vão te dando esses inputs no dia a dia. Aí entra um ponto que você tem que tomar um cuidado, porque ele olha o passado. Então, uma máquina, lógico, de madrugada não tem o mesmo comportamento de durante o dia. Então, a gente faz um misto lá. Eu tanto uso os insights que as próprias plataformas me dão e eu faço um mix com a monitoração que a gente tem. Então, eu começo a olhar lá, aquela máquina, durante o dia, ela teve pico de processamento? Não teve? Nos últimos 30, 60 dias, qual foi o pico de processamento que teve? Então, falando de máquina virtual, a gente acaba olhando esse tipo de detalhe. Quando a gente vai para microserviço, aí você acaba olhando mesmo pelo painel das clouds. Lógico, se você tiver um software para orquestrar isso, é muito melhor, muito mais ágil para você tomar decisão. Mas quando que foi o que a gente optou, de trabalhar numa redução de custo para não ter um software dedicado para isso, a gente acaba olhando isso com um time mais focado nesse ponto. Nenhum projeto nasce sem ter um ROI. Então, hoje é muito comum, e isso foi uma cultura que a gente implementou, então toda pessoa que chega para a gente e fala assim, cara, eu quero uma base nova, ele obrigatoriamente tem que falar para quê, qual o tamanho, qual a volumetria de dados que ele vai colocar lá dentro. Isso é um dos exemplos. Então, isso pode ser máquina, pode ser serviço, pode ser microserviço. Então, ele tem que passar para a gente o que ele precisa. E aí a gente vai analisar, opa, eu tenho algum ambiente que eu posso reaproveitar? Se eu puder, custo tende a zero. Se eu não puder, vou ter que criar um ambiente. Quanto isso custa? Então, o primeiro input é quanto custa? E aí a pessoa tem que ir atrás de aprovação daquele custo lá. Hoje, você diz no sentido de o cara está te pedindo um banco de dados. Exatamente. Aí você vai ver se aquilo que ele está pedindo cabe numa instância que já existe ou se você vai instanciar algo para ele. Por exemplo, um exemplo. É isso aí. Básico. Perfeito. Aí ou eles compartilham o custo daquela ou ele precisa aprovar o custo dedicado. O custo dedicado. Exatamente. E a gente até, em alguns cenários, a gente sugere ter um ambiente dedicado. Então, se é um ambiente que vai ter um alto consumo, que tem uma particularidade de negócio, é muito relevante ou muito importante. Sazonalidade. Exato. A gente prefere que fique apartado. Então, por exemplo, a gente ainda está refém à aplicação de patch, subida de versão. Então, eu não posso compartilhar um ambiente com uma aplicação que eu posso parar todo dia à noite porque não tem ninguém usando, com aquela que eu só posso parar no domingo. Então, esses detalhes eu levo em consideração na parte financeira. A gente tem que ponderar também os impactos do negócio. Às vezes, ficar fora, isso traz um prejuízo financeiro, então você tem que considerar isso também. Então, hoje, a gente faz a gestão financeira dessa forma. Então, primeiro, nada se cria sem ter uma aprovação financeira para aquilo. E o segundo ponto é você, dia a dia, fazer uma gestão mais apurada do ambiente. E, principalmente, você tem que ficar olhando tudo que está lá. Então, o projeto nasceu, ele tem que ter uma data de corte e com isso você vai eliminando infraestrutura, ou como serviço, ou dedicado, enfim, para aquele determinado fim. Então, quando a gente olha FinOps, lógico, se você tiver um orquestrador muito mais simples de você fazer isso, ou você vai ter uma disciplina diária de você ficar olhando. Então, você tem que acompanhar custo, você tem que ficar olhando o que aquela cloud está implementando de novidade para você poder fazer evolução. Vamos quebrar os ambientes. Então, hoje, muitos ambientes nossos, eles são compartilhados
né? E isso funciona muito bem. Mas, de novo, eu tenho um time dedicado para ficar olhando esses detalhes dia a dia. Se você largar a mão, quando você vai ver, aí a curva ela tem uma tendência a crescer. Para você ter uma ideia, a gente opera muito estável financeiramente há vários anos. Né? Lógico, tem essas sazonalidades, mas quando a gente olha na média do ano, a gente vem aí mantendo isso num consumo bem razoável e a gente vem mantendo isso muito estável. Então, dá para você ter, sim, quando a gente fala de cloud, dá para você fazer um orçamento legal, dá para você ter uma coerência no orçamento. Então, você não precisa colocar uma grana lá que você vai gastar ou vai pensar, porque também alocar dinheiro no orçamento e no final do ano você entregar, isso também poderia ter sido reaproveitado em outras frentes de negócio. Então, dá sim para você gerenciar cloud, de você ter previsibilidade financeira, sem você ficar também alocando dinheiro lá desnecessariamente. Então, eu tenho um time focado só em FinOps. E, por curiosidade, quantas pessoas tem nesse time? Beleza. Hoje eu tenho 2 pessoas. Então, são um gerente que trabalha comigo e eu tenho lá um especialista. E esses 2 caras são os caras que respiram isso o dia inteiro. Esses 2 caras e muita disciplina. E muita disciplina. Mas aí eles já estão comigo há muito tempo. Então, assim, a gente pensa muito igual, a gente tem os mesmos insights. E isso é muito bacana, cara, porque você não tem que convencê-los ou lembrá-los do que tem que ser feito. Todo mundo sabe da importância e a responsabilidade que tem na mão deles, né? Um pouco do que a gente falou. Se a gente fizer algo errado, já era. Você torrou dinheiro. Sim. Então, a responsabilidade que eles têm na mão é absurda. A gente está falando aí hoje, meu gasto com cloud tende a 2 milhões mês. Então, a responsabilidade dessa galera nessa gestão é muito grande. Eles têm uma baita responsabilidade em cima disso. Então, aí vai entrar a confiança, a responsabilidade, comprometimento, o cara ter ali um skill técnico mesmo e ele respirar isso. Então, é uma galera que todo mês ou ele está fazendo um curso, ou ele está participando de um intensivão. Então, é uma galera que respira tecnologia todo dia. Isso é fantástico. Show. Uma pergunta mais executiva em relação a isso, Thiago, que deve ser a dúvida de muitos gestores que estão nos ouvindo, né? Geralmente, quando você trabalha num cenário de DC, você tem um custo operacional, um OPEX ali, que é alocado direto na infra para manter aquela operação. E aí, de anos em anos, você pede aquele caminhão de CAPEX para trocar a máquina e etc. Mas esse custo ele é todo focado ali na área de infra. Perfeito. Né? E faça essa gestão direto com a diretoria ou com a presidência da empresa. Né? Quando a gente fala de um mundo mais cloud e de desenvolvimento de tecnologia mais moderna, falando de produtização e de alocação dinâmica de recursos por produto de segmentação de negócio, isso muda um pouco. Claro. Né? Então, por exemplo, eu estou numa empresa onde eu não estou trabalhando mais com DC, eu estou trabalhando em cloud e vou dar um exemplo que fica mais fácil para a gente ilustrar o cenário. Você criou lá um cluster de Kubernetes com 10 máquinas. Dessas 10 máquinas tem um custo fixo. Perfeito. Né? E aí me chega um gerente de produto e fala, cara, eu preciso subir aqui 4 microserviços vou precisar de 4 pods. Esses pods precisam escalar de 1 a 5 instâncias, por exemplo. Tem aquelas questões de volumetria, etc. Esse cara vai alocar um pedacinho do teu cluster. Eu estou dando esse exemplo por pods que é extremamente granular, mas isso vale para database dentro de instância e etc. Como que você faz essa gestão para alocar e subsidiar esses custos dentro do centro de custo de cada produto, por exemplo? Sim. Porque hoje muitas empresas já não têm mais essa gestão de custo por área, mas por produto. E esse custo do produto vai do fim a fim, desde a infraestrutura até marketing, etc. Claro. Como que você faz para gerenciar isso? As clouds elas trabalham muito com tags, né? Então você pode taguear desde a placa de rede até o disco, processador, memória, a instância, então microserviço. Você pode começar a taguear isso. Até o arquivo que está dentro de uma pasta no S3, você pode taguear. E aí, quando você gera o relatório financeiro do mês, você consegue olhar,
por tag, você consegue olhar por serviço. Então, hoje é muito comum alguns serviços nossos estar tagueado ou por aplicação, porque às vezes é relevante eu ver aquela aplicação quanto gastou, ou por área. Então eu tenho às vezes um VDI, alguma particularidade da área que daí faz sentido eu taguear por área. Então a gente usa várias tags para que a gente tenha esse insumo. Então eu tenho tag lá de produção DevOMall, e isso me dá alguns insights. Então, poxa, esse mês DevOMall gastou mais do que o mês passado, por quê? Né? Eu não tenho muita sazonalidade ou não tive uma mudança no quadro de desenvolvimento. Então, se eu não tive aumento de projeto, nada, por que eu gastei mais? Então, esse tipo de detalhe faz sentido você começar a olhar por tags. Só que, se você começa o tagueamento no início, ótimo, perfeito. Depois que você já tem lá um monte de serviço, você começar a querer taguear, você criou um monstrengo. E aí você chegar nesse detalhamento é muito difícil. Então, a gente apanhou muito no início. Não vou falar que foi tudo mar de rosas, não. Foi bem complicado no começo, porque a gente tinha alguns detalhes que a gente não se preocupou. Isso foi um deles. Então, no início, eu sabia onde a gente estava gastando tudo, mas a gente não tinha o micro detalhe de onde eu estava gastando aquilo. Hoje, a empresa que eu estou, a gente não faz um rateio por área, a não ser um projeto muito específico. Então, um sistema dedicado para vendas, ou uma área que me peça um VDI por uma particularidade. Às vezes o funcionário está full home office, não dá para mandar uma máquina lá, e aí ele precisa de um VDI para trabalhar. Então, existem algumas particularidades que eu aloco o custo direto na área. Segurança da informação, por exemplo, e aí eu uso as tags para isso. Mas, em linhas gerais, ou, pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente não faz uma segmentação tão grande. Mas, por exemplo, se alguém me pedir um relatório de quanto custou um determinado sistema, eu consigo prover isso. E aí, facilidade da cloud, né? Você tem todo o histórico de gastos, ele vai armazenando aquilo por anos, então você consegue falar, um sistema X gastou no ano tanto de grana. Então, isso é bem legal. A única particularidade, quando você faz a divisão do ambiente, né? Quando você compartilha ele, esse cálculo ele acaba não sendo tão preciso, porque você vai taguear que aquele objeto está em mais de uma frente, ele vai taguear como o valor cheio do produto, ele não vai levar em consideração que metade é de um, metade é do outro. Sim. Aí você precisaria de um software específico para isso. Né? Ou você vai ter que fazer algum cálculo na mão. Mas hoje não foi o modelo que a gente adotou lá de fazer uma microdivisão. Sim. E no caso do Kubernetes, eu já vi softwares que eles vão no tagamento a nível de pod. E aí você pega aquele custo todo do cluster e aí ele faz o rateio proporcionalmente pela quantidade de execução que você teve, de escalada de pods, etc. Exatamente. E o mesmo se aplica para banco, né? Eu acho que são os casos mais emblemáticos, assim, que você pode ter uma instância com vários bancos, etc. Mas aí você entra num nível mais específico para quem tem necessidade, né? Exato. Porque que no fundo eu acho que não são poucas que precisam de uma necessidade tão específica assim de ratear o custo de uma instância de um RDS, por exemplo. Eu acho que você vai precisar muito disso se você tiver querendo provar o ROI daquele produto que você está subindo. Quando você já tem uma aplicação que toda a empresa já está acostumada a usar tal, e ela tem um uso massivo dentro da companhia, você não vai chegar numa divisão financeira tão apurada a isso. Sim. É mais provável que a TI acaba assumindo aquele custo e rateando proporcionalmente na companhia. Aí você vai se preocupar muito com as particularidades, às vezes, de um produto ou de uma área específica, e aí fica fácil, porque às vezes esses casos acabam tendo um ambiente mais dedicado, né? Sim. E também fica a dica, se você está compartilhando muitos objetos, talvez você tenha um problema de arquitetura. Às vezes é melhor você ter pequenas instâncias com baixo custo e resiliências individuais do que criar um grande monolito, um condomínio. Né? Exatamente. Que vira como é o nome? Curtiço. Curtição. Vira um curtição. Né? É verdade. Compartilhado. Né? E você pega muito isso quando você tem sistemas, né? Então, falando de banco de dados, é muito normal. Cria um esquema, e aí você popula lá, ou você cria bases de dados dentro. E você... Aí a gente vai voltar na questão da arquitetura. Tá bom, aquele sistema virou legado. Ele não precisa mais daquele power, não precisa mais daquela criticidade do ambiente. Como eu arranco ele lá dentro, se ele é uma parte de um cenário...
Então, aí a gente vai voltar na questão. Quando você está olhando a arquitetura, você também tem que pensar assim, se um dia isso aqui morrer, como eu tiro daí? Como eu faço a exclusão dele? Né? Eu mesclei tanto assim o ambiente que agora eu não consigo arrancar ele daí de dentro. Então, aí a gente vai voltar no arquiteto de novo, que ele tem que pensar não só a criação, mas também por quanto tempo esse ambiente vai viver. E tudo. A operação e até a provável descontinuação do ambiente. Exatamente. Né? Marcelão, uma aula de cloud. Uma verdadeira, uma masterclass. Uma masterclass. Né? Queria que você desse uma pincelada para quem está no meio dessa jornada. Legal. Você passou aí por anos de experiência e tem muito a compartilhar com quem está começando agora. Se você pudesse dar 2 dicas para quem, pro Thiago de alguns anos atrás, o que você diria? Eu diria que, assim, primeiro, vale a pena você gastar um bom tempo pensando na arquitetura que você vai adotar, porque isso vai ser a porta de entrada para qualquer coisa. Grana, a manutenção do ambiente, a gestão do ambiente principalmente. Então, acho que a primeira coisa é qual é a arquitetura que você vai adotar naquele modelo. E com isso você vai ter um monte de respostas. E principalmente aí falando um pouco mais de pessoas, né? Saindo um pouco da questão empresarial e se puder dar uma dica para as pessoas era muito normal no passado a gente adotar uma tecnologia, um fornecedor ou um fabricante falar assim, eu sou DBA SQL, eu sou DBA Oracle, eu sou o cara de sistema operacional, eu sou o cara de Linux, Windows, enfim, existiam essas divisões. Em cloud isso não existe. Então, ou você passa a ser mais generalista, que é o caminho, principalmente porque você começa a ter múltiplas visões, porque hoje, só fazendo um parênteses, eu não preciso de um cara de redes para criar toda uma estrutura em cloud. Eu aperto botões, eu tenho que saber o conceito. Então, as pessoas têm que começar, talvez, quem quer ir para esse mundo de cloud. Quem quer ser especialista, show de bola, existe o seu nicho de mercado, está correto. Mas quem quiser operar em cloud, quanto mais generalista. E lógico, também não adianta ser um pato, né? Você não nada, você também não voa, você também não faz nada direito. Desde que você tenha uma profundidade, você seja generalista, você vai navegar em cloud independente do provider de uma maneira tranquila. Muito bom. Marcelão, suas considerações finais, meu co-host. Pô, cara, o que eu vou falar depois dessa aula aqui de cloud, né? Sei lá, te vira aí para falar alguma coisa agora. Só tenho a agradecer o Thiagão por ter vindo aqui, ter ensinado tanta coisa boa pra gente aqui sobre nuvem híbrida. E é isso aí, cara. Cara, eu que só tenho que agradecer o convite de vocês. Foi sensacional. Pô, foi muito bom, foi uma troca muito boa. Muitos insights, né? Uma experiência muito boa tua nessa jornada. Parabéns pelo trabalho, jornada incrível. Show de bola. Reforço que é um trabalho de... vou brincar que é um trabalho de formiga. Você não faz isso sozinho. Então, se a gente teve o êxito todo, foi porque tem um time grande lá, né, de menos de 15 pessoas para gerenciar um ambiente gigante. De novo, as flexibilidades que a gente tem em cloud. Mas, assim, é um time extremamente capacitado, é um time que compra a ideia, é um time que vive isso no dia a dia. Então, se a gente teve todo esse êxito nesses últimos anos, é por todos os profissionais que passaram ou ainda estão com a gente lá, porque uma andorinha só não faz verão, como a gente fala, né? Então, isso é mérito de toda a galera que está lá comigo e só tenho que agradecer eles por toda essa jornada que a gente vem conquistando aí. Parabéns para você e para todo o time. Incrível. Obrigado. Obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E se você gostou, se esse episódio contribuiu um pouquinho na sua vida profissional, só um pouquinho, né, Marcelo? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Além de você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse episódio, agora você pode ser membro do nosso canal. É mesmo? É mesmo, você não sabia. Essa não sabe, isso é novidade. Você cara. pode ser membro, contribuir com uma módica quantia para pagar a cerveja do Marcelo. Pô, caramba. Né? Você pode ser nosso membro e mais legal. Nós vamos, durante o ano de 2024, sortear membros que vão poder vir aqui assistir um podcast ao vivo conosco, Marcelo. E vão ganhar camiseta ainda. Vão ganhar a camiseta nova, a roxinha, a versão 2.0. Versão 2.0. Né? Então, se você puder contribuir, se você não puder, também não tem problema,
contribua dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse episódio que já nos ajuda bastante. Obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!